vamos ampliar um pouquinho essa nossa compreensão a respeito de todo o manancial da riqueza do mosaico de linguagens que compõe, por exemplo, o português, no Brasil e também em relação a outros locais que falam a língua portuguesa. Então, só para introduzir esse assunto, sem preconceitos, e aí, né, por meio da tira do Beck, uma fala de Paulo Freire, que é um dos maiores educadores que nós temos referência. Diz aí: não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. E na linguagem, alunos, não é diferente, tá? Nós temos o que chamamos de variedades linguísticas. Então, dá uma olhadinha. Para mim, pode ser uma porção de aipim. Eu aceito uma de mandioca, por favor. Vou querer de macaxeira, que eu adoro. Então, olha todas as possibilidades, né, de se referir à palavra mandioca para nós no aspecto geográfico. Ou seja, dependendo da região do Brasil em que tu estiveres, ela vai ter uma nomenclatura. São Paulo, aipim. Mandioca, região sul. Macaxeira, região nordeste. Agora, resumindo, qual delas é a correta? Não existe isso. Tudo é uma questão de em qual parte do Brasil você está. E aí, essas diferenças regionais. Perfeito? Então, vamos lá. Isso foi questão do Enem, tá? Justamente sobre a questão de mandioca. Mais um presente da Amazônia. E em relação a isso, foram feitas, elencadas, né, algumas questões, e a resposta, a letra A de América. Por quê? Existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta. Então, para vocês verem como esse tipo de conhecimento ele é cobrado e exige que você tenha essa maturidade de saber que existe essa diversidade e que isso é uma riqueza na nossa cultura e não algo para ser depreciado. Perfeito? Então, mais uma questão que cobrou isso e que muitos alunos, então, sentiram um pouquinho de dificuldade. Então, diz assim: ô pai, não conta mais história para eu dormir? Pro quê, filho? Eu sempre acabo dormindo na metade. Fico sem saber dos fins. Que amorzinho, né? A fala do nosso querido Chico Bento. A questão é, o que a FURG na época topicalizou? Sobre a linguagem de Chico Bento e seu pai, pode-se afirmar que muitos acharam que era a letra A. Contém erros que evidenciam a deterioração da língua. Primeiro, que necessariamente aqui eu não posso chamar de erro, gente, porque eu tenho que considerar o ambiente em que eles estão. Então, vamos lá? Onde eles estão? Num ambiente que exige formalidade? Não. Eles estão em casa, no quarto. E qual é a relação entre eles? É uma relação profissional? Não, é uma relação familiar, pai e filho. Então, nesse contexto, você tem a liberdade de usar a linguagem que você se sentir melhor. Por exemplo, a linguagem que eu utilizo com vocês em aula é diferente daquela que eu utilizaria diante de um juiz e muito diferente daquela que eu utilizaria falando com os meus filhos em casa. Portanto, existe uma coisa chamada adequação. Por isso, não era a letra A. Dá uma olhadinha na Bíblia. Demonstra ignorância acerca da gramática do português. Não necessariamente. Como eles estão num ambiente que não exige o uso da norma culta, você não pode inferir que ele saiba ou não. Talvez em outro ambiente ele vá utilizar a linguagem formal quando ela for exigida. Na verdade, há pessoas que nós chamamos de verdadeiros camaleões linguísticos. Ou seja, eles adaptam a sua fala de acordo com o ambiente que eles estão e de acordo com o seu receptor. Por exemplo, a linguagem que você utiliza com uma criança é diferente daquela que você vai utilizar, por exemplo, com um adulto. Portanto, tudo é uma questão de adequação. Inclusive, é importante falar um pouquinho sobre o que é o competente linguístico. O competente linguístico, diferentemente do que alguns acreditam, que seja só dominar a norma padrão, né? Na verdade, não. Competente linguístico é aquele que melhor adapta a sua fala para que o seu receptor possa compreendê-lo. Perfeito? Então, é aquele que adapta a sua fala aos diferentes contextos de comunicação. Por isso que a resposta estava ali na letra C de Canadá. Por quê?
representa a variedade rural do português brasileiro falado. Perfeito? Então, muito cuidado em relação ao contexto. Vamos mostrar isso também em relação à CAF. Tá? Ela pedia para relacionar devido às variedades linguísticas. Então, observe aqui, gente. Tá? Falar sulista, do sul. Qual deles seria o falar sulista? Bom, para nós aqui do sul, muito fácil de identificar. E até porque eles deram mais um adendo aqui, ó. Em região de fronteira com a língua espanhola. Então, dá uma olhadinha no item 3. Bueno, essa é a guria de que te falei. Ora, nós nos sentiremos em casa. Ou seja, a primeira aí, então seria item 3. Quando você fizer isso, gente, já desçam para as alternativas. Então, a A estaria eliminada, porque não tem a primeira como 3. A D também já estaria eliminada, porque não tem a primeira como 3. Então, você já estaria entre duas, ou seja, ou B de Brasil, ou C de Canadá. E observe que a partir daí, gente, todos os itens são diferentes. Então, muito facilmente você poderia identificar e acertar essa questão por eliminação. Por exemplo, olha o segundo. Falar caipira do interior de São Paulo e adjacências. Vamos pressupor que você não saiba se é o item 5 ou o item 1. Ó, olha o item 1. Bom mesmo seria se um político pegasse febre aftosa. Aí nós tínhamos que sacrificar o rebanho inteiro. Né? Talvez você diga, ai, professora, não reconheço isso, não sei te dizer se é uma fala caipira ou não. Ou em relação a 5, roubaram todos os bichos que eu estava criando. Uns bichinhos raros. Eles faziam assim, cococó, recó, enfim. Digamos que você fique na opção ou na dúvida. Vai adiante. Dá uma olhadinha. Falar urbano próprio do falante jovem, mas incaracterístico quanto à região. Agora já em relação ao grupo, falante jovem, urbano. Qual seria? Aí você tem a B com a 2 e a C com a 4. Então vamos dar uma olhadinha na 2. Quer saber? Não tô preu com a tal da Anitta. Quero que ela se dane. Opa! Tem bem a característica do jovem, né? Ou seja, aí você eliminaria a C por ela trazer o que? Ó, seria 2 ali, então. E você eliminaria a C porque ela teria ali como a 4. Dá uma olhadinha na 4. Ave Maria, Deus do céu. Quem não merece não vai ganhar nada, não. Não há nada aí que demonstre a linguagem do jovem. A linguagem do jovem é aquela, não tô preu, né? Com a tal da Anitta. Que horror, quero que ela se dane, que feio. Mas, enfim, é característico do jovem e do jovem urbano essa linguagem. Portanto, por eliminação, você marcaria, então, essa, né, como 5. Depois, o falar mineiro como 1. E o falar paraibano, no caso dos nordestinos, a 4. E aí teria como resposta a B de Brasil. Tá? Mas, gente, quando você faz uma questão dessas em casa, tá? Viu que a gente eliminaria bem rapidamente. Mas quando você faz em casa, você tem que aproveitar para aprender com ela. Então, dá uma olhadinha. Isso teria que ficar bem claro. Ó, é a mesma questão. Mas, então, aproveita para aprender. Falar sulista, bueno, guria. Tá, ok, nós conhecemos. Mas o que seria o falar caipira do interior de São Paulo? Tá ali o item 5. Roubaram todos os bichinhos que eu estava criando. Opa, então isso é lá em São Paulo. Prende. Falar urbano, quer, topreu, que ela se dane. O falar mineiro, bam, uai, olha pelas cores. E o falar paraibano de outros estados do nordestino, aquela expressão Ave Maria, né? Mas isso pode ser de outras regiões também. Mas essa inversão na fala, essa dupla negação, ó, não vai ganhar nada não. Esse não, no final aí, um gaúcho vai falar assim. Nenhum paulistano vai falar assim. É lá do Nordeste mesmo. Perfeito? Então aproveita quando você faz em casa para você, né, se familiarizar com as outras expressão. Perfeito? Ok. E aí, leitura verbal e não verbal. Vamos lembrar que a verbal é tudo aquilo que é dito, que está escrito. Não verbal é a imagem que você tem na frente. Então, isso aí foi explorado, né, nessa tira,
em relação à vestimenta e à fala, eu consigo perceber o regionalismo. Até porque, olha só, o último, Guasca, coisa mais sulina nossa aí. Então, vamos ver o que a questão estava solicitando. Olha só, este pastel é de que, mulita? Tá ali o pastel a qual ele está se referindo. É decoração. Bah, mas tem gosto de vela. E ó, onomatopeia ali, cruz, cruz. Eu falei que era decoração, tchê. Olha esse tchê, bem nosso aqui do sul, né? E decoração, ou seja, o falante entendeu, não, o ouvinte ali perguntou e entendeu que era decoração, e o falante, no caso, usou decoração. E baseado nisso, tá? Eles fizeram a questão, então. Diz aí, ó. Muitas vezes no cotidiano, observa que há ruídos na comunicação. Ruídos, gente, diferentemente do que alguns pensam, não é só o barulho. O ruído é quando há uma falha de entendimento. Isto é, a linguagem é empregada de tal forma que o entendimento entre emissor e receptor é prejudicado. Então, ele mesmo explicou o que seriam esses ruídos. Para tanto, contribuem muitos fatores. No caso da tira acima, o problema entre o balconista e o cliente ocorreu devido a que questões? Gente, e o Enem, às vezes, ele vai utilizar, tá, uma linguagem específica, e você vai ter que saber. Morfologia e pontuação. Há alunos que não sabem nem o que é morfologia. Então, morfologia é a estrutura das palavras. Será que foi em função da morfologia e da pontuação? Não, pela estrutura da palavra, não. Fonética e semântica? Opa! Ele ouviu decoração. E aí eu posso entender que algo é decoração ou decoração. Então, é fonético. E semântico é no aspecto do sentido. Claro que ser decoração é uma coisa e ser decoração é outra. Então, sim, estava aí na B de Brasil. Mas por que a C estaria eliminada? O léxico são as palavras, mas isso é problemático aí. E a regência, o que é a regência? Então vamos lá, o verbo assistir. Eu não assisto o filme, porque eu estaria ajudando o filme. Eu assisto ao filme. Ou seja, ele como verbo transitivo indireto, ele tem o sentido de ver. Então, essa mudança do assistir, de acordo com a transitividade, transitivo direto ou transitivo indireto, é a questão de regência, se ele exige ou não a preposição. Se esses nomes para vocês são complicados, vocês vão ter que começar a elucidá-los então, gente. Vocabulário e concordância. Não tem problema de concordância. O que é concordância? Singular, plural, feminino, masculino, né? E aí, separação silábica e vozes verbais. A separação silábica ali até alguns disseram, olha, professora, de repente poderia ser, mas não teria vozes verbais, que é a questão da voz ativa e da voz passiva. Então, por eliminação, você chegaria a B de Brasil. Okay? Mas isso aqui poderia ficar no nível bem mais complicado, se eles dessem um outro detalhe. E se houvesse na E de Equador, por exemplo, essa fala, separação silábica e semântica. Muito aluno teria dito que daí também seria verdadeira, porque olha a separação silábica aqui, ó, decoração. E foi essa separação que provocou, talvez, então, o mal entendimento. Só que não, gente. Por quê? Porque aqui dizia o problema entre quem? Entre o balconista e o cliente. É entre eles. A questão da separação silábica aqui, ó, é para quem está lendo, para o leitor, não entre o balconista e o cliente, porque entre eles não dá para verificar essa separação silábica. Então, muito cuidado com as delimitações. Por isso é isso que eliminaria a E de Equador. E o que uma questão em si, ela pode ficar bem mais complexa. Então, muito cuidado a leitura do enunciado, porque as variedades linguísticas, gente, não constitui uma questão difícil. Ela sempre está no Enem, sempre. Tá? Não há edição do Enem que não se cobre isso, mas às vezes é o cuidado que você tem que ter ao realizar a questão. Então vamos lá. Uma variação geográfica que apareceu então no Enem. Por exemplo, em relação ao português do Brasil e de Portugal. Ó, ternos no Brasil, em Portugal, fatos.
paletó para nós, né? Para eles lá, paletó, para nós, casaco. Meias para nós, para eles, peugas. Suéter para eles, para nós é camisola, né? Mas não se assuste, porque calcinhas femininas lá são cuecas. Então aí, muito cuidado. Que variação é essa, então? Geográfica, entre o português do Brasil e o português de Portugal. Inclusive, gente, isso aí pode dar o quê? Às vezes, um ruído na fala. Por quê? Eu recebi uma portuguesa na minha casa e ela olhou para os meus filhos, né? Na época, o Guilherme e o Leonardo, um com 12 e outro com 14, e disse, meu Deus, mas que belos putos você tem. E eu disse, opa, né? Talvez não tivesse percebido, mas o que são putos para eles? Rapazes. Então, olha a questão que às vezes pode dar um ruído pela questão geográfica, né? Por essa variedade. Então, muito cuidado nesse aspecto. Tá? Então, essa aí foi uma questão do Enem. A outra diz assim, ó, que importa que uns falem mole, descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, porque eles falam cor, né? Que os capixabas e paroaras escancarem as vogais, ou seja, eles falam Recife, sim? Então, isso aí denota variação geográfica. E quem são os capixabas aí, se alguém não sabe? Os capixabas são os que nascem no Espírito Santo. Esses são os capixabas. Perfeito? E aí, de novo, gente, tá? Essa questão, variedade linguística, né? Nós estamos terminando, então, a questão da variedade geográfica. Só que, gente, aquilo que você já domina pode vir com outra conotação. Então, olha a importância da riqueza vocabular. Você entendeu o que é essa variação geográfica, né? De aipim, mandioca, macaxeira. Mas se perguntar se ali tem uma variação diatópica, essa questão continuaria sendo tua? O que é uma variação diatópica? Sinônimo de variação geográfica. É só uma outra nomenclatura e vocês precisam se familiarizar com isso. Então vamos lá, o que é topo, tá? Topônimos são nomes de lugares. Topo significa lugar, região. Então, variação diatópica é entre os lugares, portanto, geográfica. Tá? Então, muito cuidado, vamos ampliar vocabulário. E lembrando que se essa palavra for novinha para vocês, vai lá e anota na capa dura do teu material. É bem importante. Perfeito? Então, vamos adiante. Adequação. Muito cuidado, que às vezes a questão linguística é meramente de adequação. Uma olhadinha nessa imagem. Vossa Excelência poderia fazer o obséquio de me dar um pouco do seu suco? Opa! Tem um probleminha aí, né, de adequação. Quando você fala com um colega, é essa a linguagem que você utiliza? Não, né? Então, resumindo, essa linguagem que ela utilizou é muito formal para uma relação informal, né? Uma relação cotidiana de amizade, de colegas ali. Então, dá uma olhadinha mais uma. Olha essa agora aqui. Você, como atual presidente, pretende dar um jeitinho na saúde pública? Opa, tu estás falando com o presidente e falando em dar um jeitinho na saúde pública. Outra vez, gente, problema de adequação. Ou seja, dependendo do lugar em que tu estiveres, é o grau de formalidade ou informalidade. E quando isso está atrelado ao contexto, tem um nome, variação diafásica. Então, não é uma questão de estar certo ou errado. A variação diafásica é de estar adequado ou não ao contexto de comunicação. Perfeito? Então, muito cuidado nesse aspecto. Uma questão que cobrou isso. Conhece essa imagem, né? Aí os 3 reis magos, para quem é cristão e acredita nessa questão toda do nascimento de Jesus Cristo, enfim. Então, olha só o textinho. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente
e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, blá, 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 blá. Resumindo, gente, texto bíblico, ele pressupõe um tipo de limpagem. Agora imagina essa questão que apareceu no Enem, em 2014, em que esse trecho bíblico sofreu uma certa adaptação. Eu vou ler o início para vocês. O negócio é o seguinte, tá? 3 reis magrinhos ouviram um piá de que tinha nascido um guri. Viram o cometa no Oriente e tal, e se flagraram que o guri tinha pintado por lá. Os profetas, que não eram de dar cascata, já tinham indicado o troço. Em Belém da Judéia vai nascer o Salvador e tá falado. Uau! Resumindo, choca o leitor, porque é uma história normalmente bíblica, de uma linguagem bem específica, e que ele traduz de uma outra forma. Então, o que a questão solicitava sobre isso? Na crônica de Veríssimo, a estratégia para gerar o efeito de humor decorre do que, gente? Então, vamos lá, letra A, da linguagem rebuscada utilizada pelo narrador? Não, bem pelo contrário, ele desestruturou essa linguagem rebuscada bíblica e trouxe para uma outra realidade. Então, não. B, inserção de perguntas diretas acerca do acontecimento narrado? Inicialmente tinha. C, caracterização dos lugares onde se passa a história? Até a linguagem aqui é sulina, mas a história se passa em Belém. Então, não. D, emprego de termos bíblicos de forma descontextualizada, ele não utiliza os termos bíblicos. Tá, gente? Então, na verdade, tá? A resposta, então, é de Equador. Contraste entre o tema abordado e a linguagem utilizada. Por quê? Porque normalmente pelo tema abordado seria uma linguagem bíblica, bem mais correta, erudita. E aí a gente vê uma linguagem mais despojada, brincando com o pessoal do Sul, já que o Luiz Fernando Veríssimo é daqui do Sul. Perfeito? Então, resposta, letra E de Equador. Aqui, então vamos adiante. Essas 2 frases. Tá na cara que eles não teve peito de encarar os ladrão. Vamos traduzir isso? Obviamente, faltou-lhes coragem para enfrentar os ladrões. Qual a variação linguística aqui que nós queremos enfocar então, gente? Variação diastrática. Uau! O que é isso? Variação, gente, social. Está atrelada a um grupo social, dependendo de que momento, a que grupo você pertence. Por exemplo, se eu estou utilizando essas 2 frases, qual delas seria proferida, por exemplo, por um advogado? Será que seria tá na cara que eles não teve peito de encarar os ladrões? Ou, obviamente, faltou-lhes coragem para enfrentar os ladrões? Bom, pelo grupo social, você enxergaria que o advogado, já que ele cursou, tem toda uma faculdade, aquela coisa toda, que ele falaria pelo segundo modo. E isso caracteriza, então, a variedade diastrática, ou seja, de acordo com cada grupo social. Por exemplo, um grupo de skatistas, eles têm uma forma de se referir, que entre eles se entendem. Talvez alguém de fora não estaria familiarizado com aquela linguagem. Vamos dar um exemplo, olha só. Pela internet, essa música é de Gilberto Gil. Criar meu website, fazer minha homepage. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus para atacar programas no Japão. Ou seja, essa música ela vai ser entendida por quem está naquele grupo que tem acesso a computadores ou que tem acesso à internet. E nesse contexto, vírus tem um significado, né? Já, então, olha só, variação diastrática de novo, questão social. E por quê? Num outro grupo, vírus teria uma outra significação. Por exemplo, a fim de averiguar se é possível contaminação pelo vírus, médicos empregam o termômetro pistola, dispositivo que possibilita aferir se a pessoa está em estado febril. Caso se confirme a temperatura elevada, ela fica em observação. Então, viram que aqui vírus é uma outra linguagem, é de um outro grupo social completamente diferente.
Portanto, essa é a característica da variação diastrática, de acordo com o grupo social envolvido. E agora, beijo. Vamos falar um pouquinho disso? Ósculo? Será? E aí, ó? Será que ósculo é isso mesmo? É beijo? Pois é, aí uma outra variação, gente. Se você for procurar no dicionário, ósculo existe. E a tradução dele é beijo, na língua portuguesa. Só que do ladinho vai estar escrito assim no dicionário, arque. Que significa arque? Arcaico. Ou seja, uma linguagem que está em desuso. Qual é a variação aqui, então? Temporal. Por exemplo, um abraço, né? Nós temos a palavra abraço hoje. Mas antigamente, se você ler Machado de Assis, você vai ver a palavra amplexo. E amplexo também significa abraço, mas uma variação mais antiga. Então saiam distribuindo ósculos e amplexos, mas não utilizem essas palavras porque ela é de uma outra época. Embora, se vocês tiverem acesso a esses livros, José de Alencar, por exemplo, seria bem interessante que você tivesse esse domínio da variação temporal. E ela já apareceu em questão do Enem, por exemplo, em Antigamente, do Carlos Drummond de Andrade. Olha só. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, olha que lindo, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Gente, o que seria ficar debaixo do balaio? Pois é, seria hoje o que a gente traduz assim, ó, você isolaria a pessoa, né? Você daria um gelo nela. Resumindo, bloquearia no Facebook, bloquearia no teu Instagram, enfim, você colocaria essa pessoa em stand-by, né, por algum tempo. Isso é deixá-los debaixo do balaio. Então, para você ver que de época para época, há mudanças, há palavras que nascem e morrem, como, por exemplo, a palavra datilografar. Hoje vocês não datilografam, hoje vocês digitam. Então, a questão tecnológica também interfere bastante nesse tipo de variação. Então, como é que isso apareceu no Enem? Então, tá aí. Antigamente, acontecia o indivíduo apanhar constipação, ficando perrengue. Mandava o próprio chamar o doutor e depois ir à botica para aviar a receita de cápsulas ou pílulas fedoritas. Isso antigamente. Hoje, então, o que é constipação? Resfriado. Ficar perrengue e ficar mal. Ir à botica, ir à farmácia. Por isso, ó, isso caracteriza a linguagem numa época passada em relação ao quê? A atual, que foi uma das questões do Enem. Outra em que ela abordou essa questão, ó, palavras do arco da vida. Por exemplo, o que é cair nos braços de Morfeu? Se eu disser, gente, eu estou louca para cair nos braços de Morfeu. O que é isso? Eu estou louca para dormir. Isso é cair nos braços de Morfeu. Por isso, às vezes, nós temos que conhecer, sim, as expressões antigas. O que é um treteiro de topete? Ou seja, um tratante atrevido, tá? Então, muito cuidado com essas variações. Por isso que a resposta era a letra E. Dá uma olhadinha? O léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada. E aí, alguns alunos encontraram dificuldade, gente, porque o que é léxico? É o vocabulário, são as palavras de uma língua. Então, quando diz o léxico do português, as palavras do português, o vocabulário do português. Então, muito cuidado. Não basta você saber que existem essas variações, você tem que conhecer a nomenclatura. Os nomes, às vezes, são complicadores de prova. E, para encerrar, então, vamos fazer uma análise geral dessa questãozinha da ACAF. Acho que ela faz uma boa, engloba tudo que a gente discutiu até agora. Olha só, a língua não é usada de modo homogêneo por todos os seus falantes. O uso de uma língua varia de época para época, que é a questão da variação histórica, de região para região, variação geográfica ou diatópica, de classe social para classe social, que seria mais a diastrática, e assim por diante. Nem individualmente podemos afirmar que o uso seja uniforme.
Dependendo da situação, uma mesma pessoa pode usar diferentes variedades de uma só forma da língua. Nesse sentido, correlacione as colunas a seguir. Então, vamos lá. A sequência correta de cima para baixo. Gente, cuidado nas questões de cima para baixo. Numa dessas, pode aparecer de baixo para cima. Então, é bom que vocês leiam com cuidado o enunciado. Então, vamos lá. A primeira. Eu queria ver ele. Opa! Qual será que é a variação aí? Será que você já identificaria? Eu queria ver ele. Nós falamos assim, chama ele para mim. Tá? Mas isso na linguagem do dia a dia, na linguagem coloquial. Eu queria vê-lo, né? Ou chame-o, por favor. Então aí eu já tenho uma característica. Qual seria então a variação? Eu queria ver ele. É um registro informal, linguagem do dia a dia. Então a primeira aí, ó, já seria o item 5. Se você domina isso, reconhece isso, pronto, a questão já se resolveu. É só você descer nas alternativas, olha só, tá? A primeira está eliminada também, a segunda também, porque não tem o item 5, a D de Dinamarca também, e aí você já teria solucionado a questão. Se você é capaz de enxergar essa coloquialidade ali. Mas e se não? Vai para a segunda. Quanto me custa a musculação? Quem será que fala assim? Olha o item 3 ali, ó. Variação de contato com a língua italiana. Musculação. Certo? Então, aí você teria certeza do item 3. Olha aí. E aí corrobora que realmente a resposta seria C de Canadá. Mas vamos lembrar de novo que você tem que... Isso seria lá no dia, você já resolveu, vai adiante. Mas se você estiver em casa, aproveite para aprender com a questão e faça com mais carinho. Olha o item 4 aí, ó. Dirijo-me a vossa senhoria. Registro formal, né? Ou a próxima, né? Aí, ó, variação regional. Por quê? Vinha descendo a rua principal de uma feita com a cabeça cheia de veneno que se compra nos balcões de boliche. Né? Ou seja, o que é o boliche? Né? E aí seria a cachaça, né? Em copitos de fundo grosso, parecendo pelo andar balanceado que totalmente borracho. Portanto, uma linguagem bem mais regional. E a última, você já viu uma plantação de tomate? Essa palavra aí, ó, plantação, variação social. Perfeito? Então, desse conjunto, gente, se você estudasse em casa, você teria que ver a questão coloridinha. Ver ele, registro informal, ou aquele aí, foi isso aí, né? Esse musculação italiano, o dirige-me a vossa senhoria, formal, o bolicho ali, né? E o borracho, variação regional, e uma plantação, variação mais social. Perfeito? Então, resposta com certeza, letra C de Canadá. Então, vamos lá, sem preconceitos linguísticos, sabendo que existe um manancial de uma variedade linguística enorme que deixa o território muito mais enriquecido. Um abraço bem grande, até a próxima.